Meus amigos, apesar de vivermos tempos difíceis, não só no Brasil, mas no mundo todo e principalmente aqui no continente americano, hoje nós podemos dizer que é um grande dia para a direita. O presidente de El Salvador, de direita, foi reeleito com expressivos e inéditos 87% dos votos, algo realmente sem precedentes. E vejam só, ele adotou a política totalmente inversa, contrária ao PT, ao que eles adotam aqui no Brasil, que foi justamente a política do encarceramento em massa. Tira a bandidagem das ruas e coloca atrás das grades sem direito algum. Quem comete crimes, quem agride a sociedade, tem direito a não ter direito. Essa é que é a questão, né? Ou seja, é a política totalmente inversa que o PT adota aqui no Brasil. É o método para não dar certo, né? Aqui, essa é que é a questão. Mas vejam só, meus amigos, apesar dos tempos difíceis, né, como eu disse, no mundo todo, mas principalmente aqui no continente americano, a direita avança. Tivemos a vitória de Javier Milei na Argentina, uma vitória importante, expressiva, e agora tivemos a vitória lá do presidente de direita em El Salvador. Claro, eles têm os seus problemas lá, principalmente em relações à política, que eu não quero entrar aqui em detalhes, né? Mas a questão é, o plano de governo dele, que é a política do encarceramento em massa, né, ele construiu uma prisão, colocou 70 mil vagabundos atrás das grades e resolveu o problema da segurança pública no Brasil. Aliás, lá em El Salvador, né? Quem me dera se fosse aqui no Brasil, mas quem sabe um dia a gente chega lá também. E El Salvador era o país mais violento da América Latina. Hoje é um dos, se não o mais seguro da América Latina. Ou seja, mudou da água para o vinho assim. Só com a ascensão da direita e com a implementação dessa política do encarceramento em massa, de retirar aí os bandidos de circulação, né? Então, Milei, tivemos agora o Nayib Bukele, acho que é assim que pronuncia o nome dele, lá em El Salvador, e se Deus quiser, em novembro, né, e tudo indica para que sim, teremos Donald Trump de volta à Casa Branca nos Estados Unidos, né? E quem sabe em 2026 teremos Bolsonaro novamente. Como eu disse, será difícil, né? Mas é totalmente possível que ele possa se candidatar em 2026 de novo, tá? Pode até não ser provável, mas é possível. Existe essa possibilidade, mas isso é só um detalhe, né? Se Bolsonaro não pudesse candidatar, a gente vai apoiar quem ele indicar. Essa que é a questão. Mas vejam, meus amigos, eu trouxe um ponto importante aqui para vocês, porque o presidente de El Salvador, reeleito, ressalto, com expressivos 87% dos votos, ele fez um discurso. Na verdade foi uma resposta ali que provavelmente um jornalista fez para ele a respeito do Brasil, né? Porque aqui, como eu disse, a política é ao inverso que foi implementada lá, né? E ele responde com uma completa desmoralização ao Lula, ao governo do PT, sobre o que acontece aqui. Prestem bem atenção no que ele falou. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma el acercamiento, de abordaje que quiere hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Vocês viram ali, né? Ele diz que El Salvador mostra ao mundo que todos os problemas têm solução quando se há vontade política. De fato, é isso aí. Creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve su problema, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlo. Vocês viram? É que quando um país não resolve seus problemas, especialmente com a criminalidade, é porque não há vontade de resolvê-los. Exatamente. Porque o Estado, ele detém o monopólio da força. O Estado tem recursos praticamente ilimitados. Portanto, se o Estado quiser, ele acaba com o crime. E quando não acaba, é porque há conivência. É porque não há vontade de acabar com o crime organizado. Eu já vou falar mais sobre isso, mas o presidente de El Salvador tem total razão. Concordo e assino embaixo com ele. Coloque aí nos comentários a sua opinião. Concorda com o que diz o presidente de El Salvador, sim ou não? Vamos continuar assistindo. Algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos. Pero el primero, para un socio de los delincuentes, es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, la receta de El Salvador se puede aplicar
copy-paste en otro país del mundo, lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir, que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Olha, se isso aqui não for uma completa desmoralização, né? Se bem que é difícil desmoralizar alguém que não tem moral, né? Eu não sei mais o que é. O que o presidente de El Salvador está dizendo aqui é o seguinte, ó. El Salvador é um dos menores países do mundo, é o menor país da América Latina, e por isso a velha mídia não está dando destaque merecido ao caso, né? E ele até falou, olha, é possível que os demais países copiem o nosso exemplo? Duvido. Infelizmente essa é a realidade. Mas nós podemos servir de exemplo. O exemplo que, com vontade e apoio do povo, nós podemos resolver tudo. Com vontade política. Se você somar o apoio do povo com a vontade política, se chega lá e pode se resolver qualquer problema. Ele mostrou que isso é possível. Aqui no Brasil também é. Mas aí vai da vontade política, né? Mas para isso é preciso que haja antes a vontade do povo em colocar lá as pessoas corretas, não só na presidência, porque o sistema aqui funciona de maneira diferente, né? Lá o presidente tem mais autonomia, enfim, eu não quero entrar, como eu disse, em outros detalhes, né? Então, seria possível, no primeiro momento, implementar as políticas que foram implementadas lá em El Salvador? De certa forma, sim, mas não da mesma maneira que foi adotado lá. Mas começa com o exemplo. E qual é o exemplo que o governo do PT dá? É a política do desencarceramento. Vem o Lula e diz que o jovem que é preso pela polícia e maltratado só porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. Diz que a gente precisa humanizar os pequenos delitos. Aí vem o ex-ministro da Justiça, agora ministro do STF, Flávio Dino, e diz que não, porque eles são pobres coitados, são pequenos delitos, que não sei o quê. Sabe, num país onde se passa a mão na cabeça de vagabundo, de criminoso, de bandido, de quem atrasa o lado da sociedade, do povo, do cidadão de bem, não tem como dar certo. Com essa política não tem como dar certo. Então precisa começar, precisa ter um exemplo, precisa ter alguma coisa, um norte, né? A gente vai imitar o quê? O que não deu certo? Ou a gente tem que pegar o que deu certo como exemplo? Eu vou mais além do que falou aqui o presidente de El Salvador. Eu acho que aqui no Brasil não necessariamente há digamos, uma conivência ou uma aliança entre o PT, o governo do PT, e o crime organizado, né? Eu posso até ter a minha opinião a respeito, embora eu não possa falar aqui, né? Mas não necessariamente exista, embora também a gente já viu áudios dizendo aí que o PCC tinha diálogos cabulosos com o PT. Eu não quero entrar nessa questão, não quero fazer afirmações, não necessariamente seja isso. Mas a questão é, o Lula, o PT e toda a esquerda brasileira tem total interesse em que o crime não só se mantenha, mas também prospere. Por quê? Uma sociedade refém dos criminosos é uma sociedade com medo. Uma sociedade com medo é muito fácil de ser controlada e manipulada. Sabe, quem está preocupado em manter-se vivo, em manter a sua família viva, não vai se preocupar com política, não vai se preocupar em olhar o que o governo está fazendo de errado, em que os políticos estão desviando verba pública e tudo mais, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, essa gente que está do lado de lá, do lado do crime, não vota na direita, não vota no Bolsonaro, por exemplo. É claro que eles vão votar em quem? Não precisa falar, né? E quando houve o resultado do segundo turno das eleições do ano passado, onde houve comemoração? Os presídios. Comemoraram e falaram o nome de um candidato, né? Quem foi? Não precisa dizer aqui, mas é óbvia a resposta. Então, assim, o que o presidente de El Salvador disse, é possível resolver o problema? É. Mas não seguindo o exemplo do Brasil, né? Então, humilhou esse desgoverno que aí está, que sirva de exemplo não só para o Brasil, mas também para o mundo, né? E que as pessoas aí, principalmente que fizeram o L, acordem para a vida, né? Fica aqui o exemplo de El Salvador. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.